Invocando a proteção divina, declaro aberta a segunda sessão do dia 27 de agosto de 2025, da Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Presentes os desembargadores José Tacílio, desembargador Luciano Lima e desembargadora Jane Ruth de Queiroz. Procurador, a Procuradoria representada por o doutor Emanuel Roberto Girão de Castro Pinto e a Defensoria Pública por a doutora Juliana Cavalcante Ferreira de Belo. Em apreciação à ata da primeira sessão ordinária do dia 6 de 8 de 2025. Pela aprovação. Pela aprovação. Ata aprovada. Lista de processos retirados de pauta e adiados. Eu vou ler aqui, são poucos, porque se alguém está esperando, já fica liberado. Número de pauta 6. Agravo de instrumento, processo 063-5263, dígito 36 de 2022. O agravante é Paulo de Tasso de Sales Gurjão e agravado Mário Girão Filho. Da relatoria da desembargador Tacílio, é? Sim. Número 6. Tem mais alguma? Então, só isso. E retirar de pauta, tem algum? Dando prosseguimento, vamos à lista de pedidos de sustentação oral. O primeiro, da relatoria da desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga. É uma apelação cível 020-6037, dígito 48 de 2022. Apelante Eunício Lopes de Oliveira, advogado requerente Pedro Ângelo Ferreira Mesquita, OAB 52.912, e o apelado Ciro Ferreira Gomes. Está em pauta, desembargadora Jane Ruth. O advogado está presente? O número é o 57 da pauta. Doutor Pedro Ângelo Ferreira Mesquita está presente? Não se manifesta, eu vou proclamar o resultado. O recurso foi desprovido. O segundo processo com pedido de sustentação é o número de pauta 63, apelação cível 0005605, dígito 39 de 2018, também da relatoria da desembargadora Jane Ruth. 63. Apelante Maria Verônica Pedro Gomes e apelado Volkswagen do Brasil, Indústria de Veículos Automotores Limitada. Em mesa, desembargadora? Desembargadora, está em mesa? O advogado requerente é Pedro Augusto de Jesus. Bom dia, excelência. Estou presente. Bom dia, doutor. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Então, tem a palavra pelo prazo de 15 minutos. Muito obrigado. Um bom dia
a todos os embargadores dessa COLEM da Sexta Câmara de Direito Privado, os quais eu cumprimento na pessoa da desembargadora relatora Jane Ruth Maia de Quiroga. Venho aqui falar em nome da Volkswagen, que é apelada no âmbito desta apelação interposta por Maria Verônica, que ajuizou uma demanda indenizatória em face da Volkswagen, solicitando, pleiteando o pagamento de danos materiais e danos morais em virtude de supostos danos sofridos em razão de uma suposta fraude no tocante à instalação de um dispositivo que alteraria os dados referentes à emissão de poluentes no veículo Amarok, veículos Amarok dos anos de 2011 e 2012. A autora apelante, ela sustenta que ela teria adquirido em 2018 o veículo Amarok que estaria dentro dessa fraude alegada e que teria ocorrido uma ampla divulgação dessa fraude ainda no ano de 2015, ou seja, 3 anos antes da efetiva aquisição do veículo pela autora apelante. Foi apresentada a contestação pela Volkswagen, em que se alegou a inexistência dessa fraude, e, além disso, destacou-se que o veículo ele não sofreu desvalorização anormal no mercado, muito pelo contrário, ele foi um dos veículos que menos desvalorizou. O veículo adquirido pela apelante, ele não está incluído no rol de veículos afetados em que foi instalado tal dispositivo, e, além disso, demonstrou-se que jamais a autora apelante poderia ter sofrido um dano moral, porque ela teve conhecimento desses supostos problemas no veículo em 2015 e só veio adquiri-lo em 2018. Em nenhum momento ela foi enganada, ela sabia de eventual vício que esse veículo teria. Em seguida, sobreveio a sentença, julgando improcedente a demanda, destacando justamente isso, de que em nenhum momento a apelante ela foi enganada. Inclusive, se existisse mesmo a fraude alegada, ela teria sido beneficiada por ela, uma vez que teria adquirido um produto desvalorizado, ainda que se admitisse essa desvalorização que não ocorreu, como já destacado. Foi interposta, portanto, a apelação, em que ela ataca a apelante essa sentença, pede sua reforma. Em primeiro lugar, excelências, é importante destacar a deserção da apelação. Por quê? Porque a apelante ela faz um pedido, ela renova o pedido de concessão da justiça gratuita no âmbito de apelação, que já havia sido indeferida pelo juízo de primeiro grau, sob as alegações de que ela tem um veículo de luxo e ela o adquiriu, o que denotaria a existência de recursos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais. E, além disso, excelência, deve ser ponderado que esse veículo, no valor de quase R$100 mil, ele foi adquirido mediante financiamento, que denota aí a existência de renda em favor da apelante, na medida em que nenhuma financiadora ela concede um financiamento sem verificar a capacidade financeira. Elas fazem um rigoroso procedimento de aferição dessa capacidade. E tem uma questão super importante aqui, que é a questão da preclusão consumativa. A questão já foi definida em primeiro grau de jurisdição, não foram trazidos novos elementos a infirmar o que havia sido decidido, e, portanto, não há que ser concedida essa justiça gratuita, devendo a autora recolher as custas processuais. E importante destacar, já se passaram 4 anos da interposição desta apelação. Até o momento, a autora apelante não apresentou nenhuma manifestação requerendo e reiterando a necessidade de análise desse pleito de concessão da justiça gratuita para livrá-la de um requisito formal essencial reputado pelo CPC. Portanto, excelências, deve ser decretada imediatamente essa deserção do recurso de apelação interposto com o seu não conhecimento por falta do requisito formal. Entretanto, ainda que não se entenda assim, excelências, devem ser rejeitadas todas as alegações apresentadas pela autora apelante em sua apelação, devendo ser mantida a sentença. Em primeiro lugar, porque a sentença ela não é nula. Não houve cessamento de defesa, a autora apelante ela sustenta que deveria ter sido oportunizada a produção de provas no processo, como testemunhal,
pericial, juntada de novos documentos, mas para a aferição da causa de pedido, dos fatos alegados, era simplesmente necessária a apreciação dos documentos já produzidos, quais sejam o veículo adquirido pela autora, o seu conhecimento ou não sobre a fraude em 2015, a existência ou não de desvalorização. Todos esses elementos que são pressupostos para a aferição da responsabilidade civil, eles já foram produzidos nos autos, tanto na inicial quanto no âmbito da contestação, e foram demonstrados, excelência, como bem destacado na sentença penal. Além disso, não há que se sustentar a ausência de fundamentação na sentença apelada. Ela foi muito clara e expôs as razões do seu convencimento. O juízo de primeiro grau, com base nas provas produzidas, formou seu convencimento no sentido de que a autora não foi enganada, ela adquiriu o veículo muito tempo depois da ampla divulgação dos fatos alegados. A autora, apelante, ainda que tenha ocorrido os fatos alegados, ela foi beneficiada pela suposta fraude, porque, caso tivesse ocorrido a desvalorização, ela teria pagado menos pelo veículo, o que de fato já não aconteceu. Então, pede-se aqui a rejeição dessas preliminares sustentadas contra a sentença, que é um ato válido. Ainda, em relação ao mérito, é importante destacar que deve ser mantida a improcedência dessa demanda. Deve ser mantida porque não houve comprovação da desvalorização do veículo, ainda mais no percentual de 34% alegado pela autora. A autora tinha pleno conhecimento dos fatos, e se houve desvalorização, ela foi beneficiada. O veículo adquirido, e isso é extremamente importante, o veículo adquirido pela autora não está incluído no rol de veículos com a instalação de dispositivo que alteraria a emissão de poluentes. Isso é importante, isso foi provado documentalmente neste processo. E, além disso, não há que se cogitar no abalo psicológico, justamente porque a autora em nenhum momento foi enganada, não há um vício oculto de desconhecimento dela. Importante destacar também que os valores indicados por ela, de 60 mil a título de danos materiais e 20 mil a título de danos morais, com a devida vênia, eles são aleatórios e a forma como apresentados permitem a conclusão de que há uma intenção de enriquecimento sem causa do autor. Não há que se cogitar o pagamento de uma indenização em dano material em valor correspondente a 2/3 do veículo. Sabe-se, inclusive, que picapes, como a adquirida pela autora, recentemente tiveram valorização. E muito provavelmente esse veículo da autora, ela vai conseguir vender, caso entenda necessário, e esse seja o seu desejo, por um valor muito próximo ao adquirido, que foi R$90 mil. E, além disso, o dano moral em R$20 mil é exagerado quando você verifica que em situações muito mais gravosas, que causam um abalo psicológico muito mais intenso em pessoas que sofrem acidentes seríssimos, são fixadas em valor de R$5 mil a R$10 mil. Então, excelências, reiteram-se os argumentos apresentados em contra-razões de apelação, pede-se a manutenção da sentença. Então, para concluir a minha sustentação oral, em primeiro lugar, pede-se o reconhecimento da deserção com não conhecimento do recurso e, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, que, ao menos, seja negado provimento ao recurso de apelação, seja porque a sentença é um ato válido, seja porque a sentença bem julgou e decidiu a demanda. Então, concluo aqui a minha sustentação, agradeço o tempo de Vossas Excelências e devolvo a palavra. Muito obrigado. Devolvo a palavra à desembargadora relatora, Tânia Ruth. Obrigada, presidente. Eu renovo os cumprimentos aos presentes e cumprimentos que nos acompanham virtualmente. Parabéns, doutor Pedro, pela sustentação. Passo a ler aqui a proposta de emenda. Caso em exame, a apelação cível interposta pela promovente
contra a sentença proferida pelo juízo da primeira vara civil da comarca de Sobral, nos autos da ação de reparação de danos, em que julgou improcedente o pleito autoral e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% para o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, inciso 1, 2, 3 e 4 do Código de Processo Civil. A questão em discussão consiste em verificar se resta configurado o cesseamento de defesa ao ser sentenciado o feito, sem apreciação dos pedidos de produção de provas e os pontos controvertidos apontados pela autora. As razões de decidir. O magistrado deve apreciar os pleitos de produção de provas antes do julgamento, conforme dispõe o artigo 370, parágrafo único, e artigo 371 do CPC. A ausência dessa apreciação caracteriza cesseamento de defesa e decisão surpresa. A falta de apreciação da produção de provas requerida pela parte apelante configura o cesseamento. A análise do pedido formulado pela autora, disjuntada do manual do veículo Amarok CD 4x4 Highline 2012, do projeto do motor EA 189, as suas especificações técnicas e das peças publicitárias da Amarok no ano de 2012 e 2017, mostram-se relevantes diante da natureza eminentemente fática da controvérsia, sendo imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos e a adequada busca da verdade real. Apelo conhecido, sessão cassada, é como voto, presidente. Como voto, desembargador Tarcílio. Obrigado, senhora presidente. Eu cumprimento o advogado que fez a sustentação oral nessa primeira oportunidade. A Vossa Excelência, que dirige os trabalhos, o todo procurador, a eminente relatora, o desembargador Luciano. Eu vou acompanhar o voto da eminente relatora, porque, na verdade, ela se acerca de cautela ao devolver o processo para a primeira instância para ser cumpridas as diligências e as provas que devem ser produzidas. Eu acompanho a eminente relatora. Como voto, desembargador Luciano. Bom dia. Eu queria, nesse momento, também cumprimentar a desembargadora Livramento, a presidente, o desembargador Tarcílio, a desembargadora Jane, o nosso representante do Ministério Público e também a nossa secretária. De fato, nós estamos hoje realizando nossa primeira sessão, que eu tenho certeza que essa Câmara terá muito sucesso no seu trabalho. Bom, eu havia adiantado o meu voto, já acompanhando a relatora, mas depois da sustentação oral do doutor Pedro, eu vou pedir vista. Vista concedida. Encerramos os pedidos de julgamentos com pedido de sustentação, e seria o caso de confirmarmos votos, mas tem vários processos em julgamento, né? Sem o provisório. Vamos ver aqui na sequência. Não está na sequência, vamos ver aqui como está no relatório. O 71, conflito de competência, da relatoria do desembargador Luciano. É o processo 0000744, registro 16 de 2024. Desejo que eu... Pois não. Tá. Bom, alguém não votou. A desembargadora Jane. Esse processo, a desembargadora Jane até fez um chat para mim no grupo, que é um comportamento extremamente gentil, né? Mas, nesse caso aqui, os argumentos que me fizeram votar nesse sentido é o fato de que não é simplesmente uma retificação de um registro civil, de óbito, né? Não é uma simples retificação, porque existe um processo na vara de família em que se discute se a companheira era realmente a companheira ou não. Então, esse assunto está ligado ao processo original. Quando Vossa Excelência argumentou com toda a sua
a sua competência e tudo, será que não seria suficiente uma retificação de nome, né? No caso de dado, né? Do Estado Civil? E, tecnicamente, até poderia ser. A questão que me fez votar no sentido que eu apresentei é o fato de que existe uma discussão no processo principal a respeito da existência ou não de uma relação de união estável. Então, a troca a retificação desse dado precisa ser feita pelo juiz, aonde se discute também se acontece ou não, porque se eu faço com um juiz que não tem esse conhecimento, eu posso só resolver formalmente e eu trago de volta para a família a discussão, porque lá existe uma discussão a respeito se há ou não uma união estável. Por isso que eu votei nesse sentido. Pois não. Luciano, minha dúvida é assim, não é o Estado Civil, se é casado ou solteiro, não vai nunca constar uma união estável, ou iria? Não vai constar, mas se ele for solteiro ou se ele for casado, realmente, isso vai importar em um fato relevante na discussão a respeito se há um processo na vara de família, se há ou não união estável. Por isso que eu visto, então, ótimo, Bárbara, é ótimo, a gente traz mais elementos para discutir. Muito obrigado. Concedida. Tá. O 72 é da relatoria também do desembargador Francisco. Esse 72 que é esse caso do registro. Então tá certo. O 71 eu vi que estava votado aqui. Desculpe, Bárbara, na realidade é o 72, certo? Que é o que trata do conflito. O número 3 é da relatoria do desembargador Tarcísio. Então, eu acompanho sem problema, né? O 72 é o caso do registro. O 72 é o caso do registro. E o 71 é o caso... 71 foi votado e o 72 da competência da família ou do cível. Aliás, é de competência de duas varas de família, e o desembargador Luciano, no sentido de ser de ofício, ser do cível. Sim, aí a senhora esse processo acompanhou? Aqui foi o número... A senhora me acompanha? Esse aí eu fiquei um pouco... aquele comentário que eu fiz, de que o juiz recebeu o pedido, eu estou com essa dúvida. Eu tenho a impressão que eu juntei aqui um voto. Eu vou, então, pedir vista desse, qualquer coisa eu trago, acompanhando. Se eu não... Então, vista concedida no... Senhora presidente, se eu não tiver juntado 71 o voto, e 72. Se eu não tiver juntado o voto, eu vou juntar hoje. Eu vou juntar o voto hoje, se eu não tiver voto. Não, eu sou o relator. Não, desculpe. O número 11. Não, mas vamos. É o processo 3.717, dígito 32. É o número 11 da pauta, é da relatoria do desembargador Tarcísio. O desembargador Luciano não tinha votado, mas está acompanhando, né? Eu fiz uns ajustes por sugestão de Vossa Excelência e também no sentido de que no voto inicial eu tinha falado de ilegalidade do SMS. Realmente existe essa possibilidade das comunicações serem feitas através tanto de e-mail como por SMS. Né? Tem várias decisões nesse sentido, também em contrário. Mas nesse aqui não era o caso. O problema é que realmente ficou consignado aqui nos autos que a credora não informou a empresa de regulação de crédito, SPC Brasil, o número do telefone do contato da devedora. Então, não há prova de que aquele número estivesse no cadastro da empresa credora e nem a prova de que esse número
teria sido informado pela empresa devedora, que era uma empresa de telefonia. Então, o único argumento que foi trazido no processo com relação a validade dessa notificação seria uma chave Pix. Mas isso não foi objeto da discussão no processo principal, foi inovação recursal que ela trouxe essa informação apenas na apelação, razão pela qual eu fiz esses ajustes, assim, auxiliado pelos comentários dos colegas, e a conclusão foi essa aqui: a ausência de notificação válida caracteriza a irregularidade da negativação. Até porque eu também acho que uma notificação por e-mail, por SMS é válida, se ela seguir aqueles caminhos normais, se tiver o número no cadastro, mas como há essa dúvida da legitimidade daquele número, pode até nós, sei lá, desembargador Luciano, supormos que seria, mas realmente nos autos não teria essa informação com legitimidade. Senhor presidente, eu ouvi aqui, já tinha lido, eu ouvi aqui as ponderações do desembargador Tacílio, mas eu vou divergir no sentido de que na petição, acima da petição inicial, ela já consta o telefone, que de fato é o telefone da devedora. Certo? Então, o telefone que consta é o telefone do conhecimento das partes. Mas como eu fiz um voto escrito, se o desembargador Tacílio concordar, e Vossa Excelência, eu vou juntar o voto, né? Porque o desembargador Tacílio tem acesso ao meu voto. Junto, eu peço vista e eu analiso de novo. Eu acho que é mais prudente. Certo? Eu, de fato, então, esse aqui eu não juntei, eu juntei o outro. Ele vai junto, quando ele eu vou juntar o voto agora, e aí o desembargador Tacílio pede vista, que fica mais fácil para nós todos discutirmos em cima de um texto. Então, no caso, retira o julgamento? Não, eu posso sugerir, eu acho que no caso eu divido e o desembargador Tacílio pede vista em seguida. Aí fica suspenso o julgamento. Vista concedida. O 33 é da relatoria da desembargadora Jane Ruth. Quem não votou? 33. 33. Esse aí eu apresentei o voto, presidente. Eu juntei. Tudo bem que eu juntei hoje de manhã, mas o voto está nos autos. Vista concedida à desembargadora Jane Ruth. Tem mais um, né? Olha, é tudo tranquilo. O 3 da pauta também é da relatoria do desembargador Tacílio. O 3 é do quanto? Eu já votei, mas está votado, né? Eu vou acompanhá-lo. É do quanto? Eu acho que sei. Unanimidade. A sentença foi parcialmente reformada de ofício. O doutor Pedro Ângelo, né? Está pedindo aqui que seja repetido o julgamento do número 57, que ele chegou atrasado, foi isso? Não deu prejuízo, o recurso foi desprovido. Deu prejuízo à falta da sustentação. Então, aquela famosa pergunta: confirmam todos os votos provisórios? Desembargador Tacílio? Confirmo todos os votos provisórios lançados. Desembargador Luciano? Confirmo, presidente. E a desembargadora Jane Ruth? Confirmo, presidente. Eu também confirmo todos os meus votos provisórios. E algum requerimento, alguma observação? Bom, desembargador, eu gostaria de pedir, então, propor... Só um instante. Todos os processos da relação, que são 79,
com exceção do que um que foi tirado de vista e os que foram pedido vista e um que foi adiado, todos estão julgados. Pois não, eu gostaria de propor um voto de parabéns ao desembargador Bezerra, pelo livro que ele lançou a semana passada na escola, como também para o desembargador Duval, em relação à comenda com a qual ele foi agraciado na Assembleia na semana passada. Essas são as minhas propostas. Todos de acordo? Então, eu termino a expedição de ofício aos agraciados. Mais alguma coisa, desembargador Tarcísio, quer falar? Eu acredito que já tenha sido proposto em outras sessões do tribunal, não sei se da nossa não, porque também é a primeira, é um voto de pesar pelo falecimento da mãe do ministro Raul. Sim. Não sei se eu sessão eu estou de acordo, todos de acordo, então expressa-se ofício. Os interesses se informam, né? Mais alguma coisa? Vossa Excelência, pela condição dos trabalhos de hoje, né? Hoje estamos inaugurando realmente com os processos, é um dia festivo, né, hoje. Obrigada, não é muito fácil, né? Que a gente é praticamente a primeira sessão que efetivamente se está julgando, né? Aí fica difícil, a secretária nova e tudo, a gente está ajustando aqui, ali, equipe reduzida, só um servidor, né? Tem para ajudar, mas está dando certo. Senhora Presidente, com relação a isso aí, a desembargadora Jane já deu os parabéns, eu acompanho, porque todo o trabalho que se inicia, a gente começa com cautela. Todos nós somos experientes aqui, nada contra o quinto, mas a Câmara é feita só por juiz de carreira, né? Nós temos aqui todos os três, pelo mínimo, mais de 30 anos de carreira, e nós sabemos das dificuldades que todos os dias os colegas magistrados enfrentam em qualquer sede do primeiro grau, aqui no segundo, sempre é difícil, a carência de recursos humanos, o nosso tempo que é pouco, a quantidade de processos que chegam para a nossa análise em segundo grau sempre é maior do que a nossa capacidade de produção. As equipes se dedicam muito, são experientes, né? Então eu acredito que com o tempo nós vamos nos adequar, né? Dentro da capacidade, no estilo de cada um, mas o mais importante, e sempre eu prezei por isso, assim, o bom ambiente de trabalho. Sim, com certeza. Eu sei que aqui são todos... É fundamental, né? E outra coisa, se você vir para a sessão, porque aqui não é uma guerra, é uma discussão de alto nível. E é muito bom você vir para o colegiado, doutor Manuel, assim, com alegria e com disposição de trabalhar, confiando nos colegas, né? Sempre com aquela ideia de proatividade, de colaboração, tanto com o trabalho da secretaria, como com os trabalhos dos colegas que estão se dedicando, com as equipes que estão por trás, né? Porque nós não somos nada sem as nossas equipes, né? Então, acho que isso é um momento muito importante, eu sempre preservei isso, acho que é o pensamento da Jane, do Luciano, Vossa Excelência. Comigo tem problema não. De ter essa ideia. Então, eu estou muito feliz. Hoje é um dia muito, muito importante para nós. É a confirmação daquilo que todos nós queríamos, né? De ver essa sessão funcionando. Não plenamente como eu queria, né? Eu estou ainda muito longe de chegar no nível de vocês em termos de capacidade de produção. Até conversei ontem com a Jane pelo telefone, ela já vem num ritmo diferente do nosso, porque ela já continua no privado, né? E com certeza vai nos auxiliar nessa, vamos dizer assim, no ritmo dela. A gente vai ter que, nós vamos aprender, né, a entrar no ritmo dos colegas do privado. Mas eu acho que todos juntos somos mais fortes. Né? A minha produção também está pequena, mas é porque eu estou organizando o gabinete. Estou tirando tudo aquilo que perdeu o objeto, abri todos os processos e estamos vendo
que fazer, estamos colocando uma nota em cada processo que tem que ser feito, aí para prosseguir é muito mais fácil. Eu também, desembargadora, assim como a senhora... Tiramos muitas coisas, muito mesmo. Eu também. A gente está lá no gabinete fazendo colocando etiqueta nos processos, separando lá pelo estado de cada um deles, mas também vieram muitos processos que estavam para expediente da Sejud. Sim, então, devolvendo, né? Mandei muito também. Era para contar prazo, também foram devolvidos e tudo. E vieram também os que estavam julgados. Né? Surpresamente, eu recebi 200 processos que vieram da Sejud, julgados, todos com ou agravo interno ou embargo da declaração. Eu acredito que todos nós devemos ter recebido. É porque a distribuição, a TI fez da seguinte forma: onde o processo estava? Estava na secretaria, com o promotor, com o procurador, com tudo. Ele veio do jeito que ele estava para o gabinete. E aí a gente vai ter que devolver, muita coisa, devolver para a secretaria, devolver para o Ministério Público. Vamos declarar encerrada a sessão. Eu gostaria de parabenizar a doutora Maria Livramento pela condução dos trabalhos, todos os desembargadores. Fico feliz de participar dessa primeira sessão, porque a minha primeira sessão seria só no dia 3, mas como semana que vem eu vou estar viajando, eu troquei com a colega e acabei tendo a felicidade de participar. Né? Tenho certeza que essa Câmara realizará um excelente trabalho, porque eu já conheço, né, o trabalho de todos os desembargadores, e o Ministério Público está à disposição para contribuir, para colaborar, né, para o bom andamento dos trabalhos. Né? Então, estou feliz. Quando eu me voluntariei para vir para essa Câmara nova, nem sabia quem seriam os componentes, né, mas acho que foi a melhor composição possível, né, que poderia encontrar. Certo? É isso que eu gostaria de registrar. Posso encerrar? Declaro encerrada a sessão.